Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Poder sentar? Confesso para vocês que desde hoje de manhã que eu não estou ouvindo direito. Não estou escutando. Ontem, depois do almoço, a gente foi à praia para os meninos mergulharem um pouco. Eu acho que entrou água no meu ouvido, mas saiu. Aí hoje eu fui limpar e acho que deu algum problema. Não estou escutando direito, não estou me ouvindo. Então, se eu aumentar muito a voz ou diminuir, vocês me ajudam. Certo? Você faz assim, ou então... Creio que vai dar certo. Se amanhã não melhorar, eu vou até a UPA para ver o que pode ser feito. Irmãos, no último domingo, nós meditamos em uma passagem na qual Josué, ele ordena aos filhos de Israel que não temam nem se atemorizem. Não temam nem se atemorizem. E essa é apenas uma das muitas passagens da Bíblia na qual nós somos ordenados a não termos medo, a não temermos. Nós poderíamos citar muitas outras, eu creio que vocês mesmos podem lembrar de muitas outras passagens que nos dizem para não temermos, né? O próprio Josué, lá no capítulo 1, verso 9, Deus diz para ele: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Lá em Isaías, Deus vai dizer, né, eu sou contigo, não temas, porque eu sou contigo, porque eu te ajudo. Então, poderíamos citar muitas referências nas quais nós somos ordenados a não termos um sentimento de medo, de temor no nosso coração. Porém, a pergunta que eu faço é: será que isso significa que esses muitos versículos nos quais nós somos ordenados a não temer, será que isso significa que todo temor, ele é errado? Queria que você refletisse comigo. Será que todo temor é errado? Ou será que a Bíblia nos diz que nós não devemos temer a nada e nem a ninguém? Será que é isso que a Bíblia nos ensina? Que nós não devemos ter medo de nada, nem de ninguém? A resposta para essa pergunta, com certeza, é não. Porque a Bíblia, ela nos mostra que, na verdade, existem seres a quem nós não devemos temer. Porém, ela também nos mostra que existe alguém que é digno do nosso temor. Existe alguém que é digno do meu temor e do teu temor. E quem são essas pessoas, pastor? Primeiro, aquelas pessoas que nós não devemos temer. E quem é essa pessoa a quem nós devemos sentir temor para com ela? Um dos versos que ensinam isso de forma mais clara é aquele no qual nós iremos abrir hoje. Eu já convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10, verso de número 28. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 10, verso de número 28. Esse é um texto, digamos assim, até bem conhecido da palavra do Senhor. E ele vai nos mostrar, irmãos, duas coisas. Em primeiro lugar, ele vai nos mostrar a quem nós não devemos temer. E depois ele vai mostrar a quem nós devemos. E ele vai mostrar por quê não devemos temer a determinadas pessoas e por que devemos temer a uma única pessoa. Se todos já tiverem encontrado, vamos ver então, em primeiro lugar, a quem nós não devemos temer. Primeira parte do verso diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Convido você a orarmos mais uma vez, depois da leitura da sua palavra. Senhor Deus e amado Pai, queremos mais uma vez te agradecer, Senhor, porque até aqui nós chegamos. Obrigado, Senhor, por ter nos conduzido até aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou e é por isso que aqui nós estamos, Pai. O Senhor tem sido gracioso, bondoso, generoso, fiel para com cada um de nós, mesmo sem merecermos. E agora aqui estamos, Senhor,
ao lado do teu povo, entre o teu povo e diante da tua palavra, na tua santa presença. Nós queremos agora, Pai, meditar nela e dela aprender. Nos ajuda, nos ensina e nos transforma acerca deste sentimento sobre o qual o Senhor fala tanto na tua palavra, e alguns não entendem, Pai, mas nós queremos entender, nós queremos fortalecer o nosso coração no temor certo, no temor correto. Por isso nós pedimos o auxílio do teu Espírito Santo e crendo, nós já agradecemos. Amém, amém e amém. Irmãos, aqui o nosso Senhor Jesus proíbe que nós temamos um tipo específico de pessoa. Você notou qual é? A quem nós não devemos temer? O que o texto diz? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: quem são essas pessoas de quem Jesus está falando aqui? Quem são essas pessoas que podem matar o corpo e não podem matar a alma? Aqui em Mateus capítulo 10, o Senhor Jesus envia os seus discípulos em uma missão. Aqui Jesus começa a enviar os seus discípulos em missões dentro do próprio país de Israel. E Jesus envia os seus discípulos em missões perigosas. E ele diz que eles podem até ser perseguidos por causa disso, inclusive por membros da sua própria família. Jesus fala que muitas vezes os inimigos serão os da sua própria casa. Então, quem são aquelas pessoas que podem matar o corpo e não podem matar a alma? Nós podemos dizer, de acordo com Mateus capítulo 10, que são aquelas pessoas que podem nos fazer algum mal. Pessoas conhecidas ou pessoas desconhecidas, que em algum momento da nossa vida podem nos prejudicar. São seres humanos. Claro que os espíritos, eles também podem nos prejudicar. Mas aqui, especificamente em Mateus 10, eu queria que você entendesse que o contexto aqui é um contexto de Jesus enviando os seus discípulos e encorajando os seus discípulos. E nesse encorajamento ele diz: não temam, vocês vão pregar a palavra, vocês vão compartilhar o evangelho, vocês vão dizer coisas que as pessoas não querem ouvir. E essas pessoas, elas podem fazer o mal a vocês. Vocês podem ser perseguidos. Vocês podem ser maltratados, vocês podem ser julgados. Então, primeira orientação que Jesus nos dá: não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. O que Jesus está dizendo? Não temam os seres humanos que podem prejudicar vocês. Sejam pessoas próximas a vocês, sejam pessoas distantes de vocês, pessoas que vocês nunca viram, pessoas que vocês já viram. Não os temais, não tenham medo destas pessoas. Então nós não devemos temer estes seres humanos, qualquer ser humano que em algum momento da nossa vida pode nos fazer o mal. Porém, às vezes, irmãos, nós pegamos uma orientação bíblica e nós levamos para o outro extremo. Então, há pessoas que não entendem quando Jesus diz: não temam os outros, não temam os seres humanos. Então, eu queria, logo no início aqui, mostrar o que Jesus não está dizendo com isso, certo? Então, preste atenção. O que Jesus não está dizendo aqui? Primeiro, aqui Jesus não está dizendo que nós não devemos respeitar os outros. E por que eu estou dizendo isso? Porque parece que para algumas pessoas, ser cristão virou sinônimo de ser ignorante. Você já percebeu isso? Para algumas pessoas, ser cristão significa ser ousado a tal ponto de que eu não tenho medo de ninguém, e aí eu falo tudo que eu quero, e eu não respeito a ser humano nenhum, né? É aquele cristão pitbull, é aquele cristão que está querendo brigar com todo mundo, aquele cristão que não quer respeitar ninguém, aquele cristão que não está nem aí para os outros. Não é isso que Jesus está dizendo. Por quê? Porque em muitos lugares, eu e você somos ordenados a respeitarmos as pessoas. Em vários textos, em vários versículos. Por exemplo, os filhos são ordenados, são orientados a respeitar os seus pais.
A esposa é orientada a respeitar o seu marido. Os cidadãos são orientados a respeitar as autoridades. Então, existe um respeito que nós devemos ter uns pelos outros. Amém? Estão entendendo? Inclusive, quando o apóstolo Paulo vai ordenar as mulheres, lá em Efésios capítulo 5, verso 33, que a esposa respeite ao marido, é impressionante, porque a palavra respeite lá é a mesma palavra que Jesus usa para temor aqui em Mateus. A palavra, de onde vem a palavra phobos, temor, que significa um respeito. Positivamente significa aquele respeito que uma mulher tem por um homem, que os filhos devem ter por seus pais, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que existem pessoas a quem eu e você devemos respeitar, no sentido de temer, no sentido de respeitar, pelo menos até certo ponto. Eu vou já mostrar até que ponto é esse. Não é aquele respeito absoluto, eu respeito acima de tudo, não. Mas existe um certo respeito que nós devemos ter uns pelos outros. Inclusive, eu diria que a falta de respeito é um dos motivos dos nossos problemas. O fato de nós não aprendermos a respeitar a quem nós devemos respeitar é a causa de muitos dos nossos problemas. Você pega, por exemplo, os jovens que estão morrendo hoje de forma precoce, porque o normal da vida não é morrer na juventude, a não ser que seja o plano de Deus. Mas nós sabemos que em muitos casos não é. Existem jovens morrendo de forma precoce. Por quê? Porque não estão respeitando as suas autoridades. Porque não estão respeitando os seus pais. Porque não estão respeitando os seus governantes, as suas leis. Então, a falta de respeito, ela traz muitos problemas. Jesus não está dizendo aqui, não temam no sentido de não respeitem ninguém, saiam pisando em cima de todo mundo. Não, não é isso que Jesus está dizendo, ok? Em segundo lugar aqui, eu vejo que Jesus também não está dizendo, e precisamos entender isso, que não devemos ter cuidado, ou não devemos tomar precauções com quem pode nos fazer o mal. Jesus não está dizendo aqui que eu não preciso ter cuidado com nada, eu não vou temer nada, então eu não vou usar o cinto de segurança, eu não vou colocar cadeado na minha casa, eu não vou ter precauções. Não é isso que Jesus está dizendo aqui, né? Eu lembro, inclusive isso tem causado mortes que podem ser evitadas, inclusive em relação a animais. Eu não esqueço de um vídeo que eu assisti, no qual um pastor, querendo mostrar que Deus é poderoso, colocou uma cobra venenosa no seu pescoço e começou a pregar para a igreja. Olha como Deus é poderoso, né? Olha como Deus, Ele controla tudo e todos. De repente, a cobra o picou e ele morreu envenenado. O vídeo mostrando isso. Então, Jesus não está dizendo, não quero que você não tome nenhum cuidado com a sua vida. Não é isso. Não temer os que matam o corpo e não podem matar a alma, não significa que agora você não vai ter precauções. Se eu sei que ali um mal pode me atingir, eu posso evitar, o que eu vou fazer? Eu vou evitar, né? Mas algumas pessoas parecem que não entendem isso. Eu lembro que quando foi enfatizada essa questão do cinto de segurança, do uso obrigatório, faz muito tempo, né? Tinha crente dizendo, não, eu não vou usar cinto de segurança não, porque quem me segura é Deus. Né? Então, infelizmente, nós vemos atitudes como essa. Diante de animais, quantas pessoas, né, brincam com animais e acabam sofrendo por causa disso. Eu gosto muito de animal, sempre gostei, mas eu também tenho muito cuidado com o animal. Inclusive, a gente passa por frente a um cachorro e de vez em quando a criança pergunta, tia, ele morde? E aí eu respondo com outra pergunta, ele tem dente? Porque se tem dente, morde, é animal. E eu tenho que ter cuidado com isso. Criança que está perto de mim, eu digo, olha, não brinque com cachorro, porque é animal. Qualquer hora pode fazer algo. Então,
Nós temos uma casa, vamos colocar cadeado na casa, vamos trancar, vamos colocar o cinto de segurança, né? Vamos dirigir a menos de 200, não, a menos de 80, de 60. Vamos tomar as precauções necessárias, porque Deus não está dizendo que eu posso pular de paraquedas sem ver se tem paraquedas na mochila, porque Ele que vai me guardar. Não, eu tenho que tomar os meus cuidados, eu tenho que evitar perigos desnecessários. Inclusive, uma estatística muito triste que eu tenho visto nos últimos dias, a que diz que a maior porcentagem de mulheres violentadas é no meio cristão, é no meio evangélico. E por que isso acontece, irmão? Isso é vergonha para nós, né? É uma vergonha, mas por que isso acontece? Porque muitas mulheres são violentadas por maridos descrentes, vão procurar o pastor, e o pastor, às vezes, desorientado, diz, não, aguente, né? Não seja submissa. A mulher correndo risco de vida, tem líder espiritual que diz, não, aguente um pouco mais, né? Apanhe um pouco mais, seja mais paciente. Onde é que termina isso aí? Muitas vezes termina em feminicídio, né? É claro que tem homem também que infelizmente apanha da mulher. Tem a Maria da Penha, era para ter o José da Penha também, né? Infelizmente tem homem que apanha, mas os casos são mais de mulheres. E aí tem homem, tem pastor, tem líder que orienta. Continue, minha filha, correndo risco de vida, né? Continue lá apanhando. Eu, sinceramente, estou aqui para orientar espiritualmente, mas se uma mulher vem me dizer que está apanhando de determinado marido, eu digo amém, vou orar por você, minha irmã, mas a delegacia é bem ali, ó. O endereço da delegacia é esse aqui, eu vou te ensinar. Você vai aqui, pega ali, porque não é mais só caso de submissão, é caso de risco de vida mesmo. Então nós temos que ter cuidado. Jesus aqui não está dizendo que eu não vou tomar as precauções necessárias, que eu não vou evitar alguns lugares, eu tenho que evitar para a honra e glória do Senhor. Então o que é, pastor, que Jesus está dizendo aqui quando ele diz, não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma? Jesus está dizendo aqui que eu não posso permitir que o meu temor aos seres humanos seja maior do que o meu temor a Ele. Eu não posso permitir que o temor que eu tenho aos homens governe a minha vida, a ponto de eu não obedecer a Deus por medo dos homens, a ponto de eu não evangelizar porque eu estou com medo dos homens, a ponto de eu não confiar em Deus, não, eu não confio no Senhor porque eu estou cheio de medo pelos homens. Eu não posso permitir que isso aconteça na minha vida. Que o meu temor para com os seres humanos seja maior até do que o meu temor ao Senhor e me impeça de fazer coisas que Deus quer que eu faça, que Deus ordenou que eu fizesse. E aí eu não faço, porque eu estou com medo. Inclusive, como eu disse aqui em Mateus 10, Jesus envia os seus discípulos a quê? A pregarem em várias cidades. Em lugares onde eles poderiam ser maltratados, futuramente até mortos. Então Jesus diz, eu não quero que vocês parem de fazer o que eu estou mandando, porque vocês estão com medo desse ou daquele. Não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não temam aquelas pessoas que podem causar algum mal para vocês. Irmãos, é aqui que as palavras de Jesus parecem que não fazem muito sentido. Porque como é que eu não vou temer alguém que pode fazer algum mal para mim? Me digam. Como é que Jesus me ordena a não temer alguém que Ele mesmo diz que pode matar o meu corpo? Como é que eu vou conseguir fazer isso? E a resposta é eu entender que apesar de algumas pessoas poderem fazer algum mal a mim, o mal que essas pessoas podem me fazer é um mal limitado. Porque Jesus diz, não temais os que matam o corpo e não podem. Olha como tem limite. Eles matam o corpo, mas tem algo que eles não podem.
O ser humano é assim. Tem coisas que ele pode fazer e tem coisas que ele não pode fazer. Então eu tenho que entender isso. O mal que as pessoas podem causar a mim e a você é limitado por Deus. É controlado por Deus. Inclusive, olha que notícia boa. Se Deus não permitir, nenhum poder as pessoas vão ter de nos fazer o mal. Porque é exatamente isso que ele diz nos versos 29 a 31 aqui, mesmo de Mateus 10. Ele vai falar de aves e depois vai dizer, vocês valem muito mais do que elas. Agora olha como Deus cuida das aves, verso 29. Não se vendem 2 pardais por um asse. Asse era uma moeda sem valor. Dava para comprar 2 pardais com ela. E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Tem uns que é mais fácil, né? Contar do que outros. Mas até quem é cabeludo, Deus sabe quantos cabelos tem. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Então, nenhum pássaro cai sem o consentimento de Deus. Aí Jesus olha para os seus discípulos e diz, imagine vocês. Se Deus não permitir, ninguém toca em vocês. Vocês não caem no chão, vocês não caem na morte, vocês não caem na doença, vocês não caem no sofrimento, se primeiro Deus não permitir. Quem foi na Bíblia que precisou da permissão de Deus para fazer o mal a um dos seus servos? A palavra de Deus fala sobre Jó. Satanás só pôde tocar em Jó depois que Deus permitiu. Então, se Deus não permitir, os homens não podem nada contra mim e contra você que servimos ao Senhor. Agora escute, até quando Deus permite, porque às vezes Ele permite, até quando Deus permite, o poder é limitado. É limitado, não pode fazer tudo, só pode ir até determinado nível. E o que é que isso significa, pastor? Quando Jesus diz, matar o corpo e não a alma. Aqui Jesus está dizendo que as pessoas não podem nos atingir além da morte física. Vou dar uma boa notícia para vocês. O máximo que as pessoas podem fazer conosco é nos matar. Pastor, que boa notícia é essa, pastor? É Jesus que está dando essa boa notícia. O máximo que o ser humano pode fazer comigo e contigo é nos matar. E por que isso é uma boa notícia? Porque a morte é só o começo da nossa existência. Depois da morte tem muita coisa. E o ser humano não pode ir além da morte na minha vida e na tua vida. Deu para entender isso? Se não deu, Lucas vai explicar. Escuta o que diz lá em Lucas 12:4. Olha como é interessante. Esse mesmo texto com outras palavras. O que significa isso? Digo-vos, pois, amigos meus. Olha como é que Jesus nos chama. Vou dar uma boa notícia para vocês. Não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Por que eu não devo temer os seres humanos? Porque eles podem matar o meu corpo e pronto. Depois disso eles não podem fazer mais nada comigo. Em relação ao meu destino eterno, eles não me tocam. Eles só podem tocar nessa carne aqui, né? Nesse casco. Na minha alma, no meu destino, no meu HD, eles não tocam. O plano de Deus para a minha vida, ele vai continuar apesar da morte. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Não sei quantos de vocês aqui já ouviram falar em Policarpo de Esmirna. Alguém já ouviu? Policarpo de Esmirna. Policarpo, ele foi um dos anciãos da igreja que viveu muito tempo atrás. Só para você ter uma ideia, ele viveu um pouco depois do apóstolo João. Então ele viveu há muito tempo. E ele viveu em uma época em que o Império Romano começou a perseguir os cristãos.
Porque o Império Romano queria que os cristãos o adorassem. O imperador queria ser adorado, inclusive pelos cristãos. Só que os cristãos não queriam adorar ninguém a não ser Deus. Então, as autoridades romanas chamaram Policarpo, que era um líder, um ancião, muito conhecido, influente, e o levaram até o local da sua morte. Policarpo seria queimado em uma fogueira. Só que eles levaram Policarpo para ver se ele mudava de ideia. Policarpo, você é um ancião, né? Você já tem 86 anos, mude de ideia. E ele era um pouco atrevido, ele dizia, eu vou mudar de ideia só se for para melhor, porque para pior eu não mudo. Ele disse, não, mas abandone Cristo, adore César. Ele dizia, eu vou abandonar Cristo para quê? Por 86 anos ele foi fiel a mim, por que eu seria infiel para com ele? E aí, o procurador romano dizia uma coisa, ele dizia outra. Aí o procurador romano disse, então eu vou queimá-lo. Eu vou queimar você, se você não adorar o imperador. Sabe o que foi que ele disse? Você me ameaça com fogo, que queima durante um momento e logo se apaga. Você me ameaça com fogo que queima durante um momento. Olha o que os homens podem fazer conosco. E depois se apaga. Você não conhece o fogo vindouro do julgamento e castigo eterno reservado para os ímpios. Por que está se delongando? Por que você está demorando? Faça logo o que lhe agradar. Eis um homem que entendeu que aquilo que o ser humano pode fazer contra nós é passageiro, é temporário. E por isso, ele não precisa ser temido. Nós não devemos temer quem nos pode fazer o mal apenas por um momento, um mal limitado. Por isso, nós não devemos temer a essas pessoas. Então, se nós não devemos temer quem mata o corpo e não pode matar a alma, que são os seres humanos de forma geral, a quem devemos temer então? Olha a segunda parte do verso. Temei antes, palavras de Jesus, viu? Temei antes aquele, agora é diferente, que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Irmãos, aqui, Jesus agora no final do versículo, ele traz algumas mudanças em relação à primeira parte. A primeira mudança que ele traz é a palavra antes. Temei antes. E a palavra antes aqui significa acima de tudo. Temei acima de tudo. Ou seja, às vezes o medo vem, não vem? Às vezes o respeito por alguém está no nosso coração, às vezes é o receio do que esse alguém pode fazer, é natural nós sentirmos, sim ou não? Mas o que Jesus está dizendo é, mesmo que você tenha algum temor ao ser humano, antes, ou seja, maior seja o teu temor para com o Senhor. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Eu posso estar dizendo, rapaz, eu estou com medo dessa situação, mas eu vou lembrar que eu temo ainda mais ao meu Deus. Eu quero temer ainda mais ao meu Senhor. Segunda mudança que eu vejo aqui é em relação à ordem para temer. Isso é muito interessante, irmãos. Porque na primeira parte do versículo tem uma proibição. Não temais. Já aqui é uma ordem. Antes, temei. Então, existe um mandamento aqui, não é opção minha e tua, é um mandamento de Deus. Antes, eu estou te ordenando, temei. Você deve sentir um temor no seu coração. No caso, a quem? A quem é que Jesus ordena que nós temamos? O texto diz, aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Quem é o único que pode fazer o ser humano perecer no inferno, tanto em alma como em corpo? O poder do homem é limitado, e o de Deus é ilimitado. O ser humano pode aquilo que Deus permite. Deus pode tudo o que Ele quer, porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todos.
Só que aí alguém vai dizer, mas pastor, eu vou temer a Deus porque se Deus é pai, né? Parece baiano falando, né? Deus é pai, Deus é amor, como diz aí a nossa irmã. E aí? Deus é pai? Sim ou não? Mas ele é só isso? Não. Esse é o problema de muitos cristãos. Muitos cristãos estão querendo escolher o que Deus é para elas. Ah, Jesus é meu rei. Amém. Só isso. Ah, Jesus é o meu salvador. Rapaz, algum tempo atrás eu li de algumas pessoas que queriam dizer que eu posso aceitar Jesus como meu salvador e não como meu Senhor. Ei, o que Deus juntou, o homem não separe. Jesus é Senhor e Salvador, e é Senhor primeiro, depois é que Ele é Salvador. Então, Deus é Pai? É. Mas a Bíblia também diz que Ele é Rei, a Bíblia também diz que Ele é Juiz, a Bíblia também diz que Ele é Senhor, a Bíblia também diz que Ele é Salvador, e eu tenho que aceitar o pacote inteiro. Não, eu só quero Deus Pai, eu só quero Deus da intimidade, né? Eu só quero Deus daquela adoração saborosa. Ah, como é bom, né? Aquela adoração. E aí quando chega do lado de lá, eu faço o que eu quero, porque Ele é meu Pai. É pai, é avô, é o quê? Então eu tenho que aceitar Deus como tudo que Ele é. E a Bíblia revela que Ele é Pai, mas Ele também é juiz. Ele também é rei, Ele também é governante, Ele também disciplina, e Ele também manda para o inferno. Esse é o Deus da Bíblia, prazer. Ele é tudo isso e muito mais. Então eu tenho que entender o que a palavra de Deus me diz sobre esse Deus. Então Ele é tudo isso. Outro texto, só para confirmar, para você não achar que é só aqui. Não, mas lá Paulo vai mudar? Não, de jeito nenhum. Lá em 1 Pedro 2,17, Pedro vai dizer: amai os irmãos, honrai o rei, temei a Deus. Ame quem deve ser amado, honre quem merece ser honrado, mas tema a Deus acima de tudo. É o que a palavra de Deus nos ensina, amados. E nós precisamos entender isso em nosso coração. Outra mudança que eu vejo aqui é do singular para do plural para o singular. Porque na primeira parte diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Isso é singular ou é plural? Quem é bom de português aí? Hã? Fala alto que eu não estou ouvindo. Plural. Aí na segunda parte ele diz: temei antes aquele. É singular ou é plural? Singular. Sabe por quê? Porque muitas pessoas podem nos prejudicar, mas só tem um a quem nós devemos temer. Só tem um. Temei aquele. Por quê? Porque só tem um. É só Ele e pronto. Uma multidão de pessoas pode estar querendo o teu mal. Você não deve temer nenhuma delas. Mas tem um que merece o meu temor e o teu temor, e somente Ele. E por que somente Ele merece o nosso temor? Outra mudança que eu vejo aqui é do nível de coisa que os homens podem fazer e que Deus pode fazer. Os homens podem nos matar. Qual é a palavra que ele usa para Deus? Temei antes aquele que pode fazer perecer. Tem uma mudança aqui. Matar está se referindo ao matar o corpo. Fazer perecer é destruir. É uma palavra que é a junção de destruir totalmente. Olha o poder que Deus tem. Deus tem o poder de destruir totalmente. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode fazer. Uma destruição total. E é isso que eu creio que o inferno vai fazer. Há quem acredite que o inferno vai ser um tormento eterno,
onde as pessoas continuarão vivendo e sofrendo. Eu acredito, estudando a Bíblia, que o inferno, ele vai consumir as almas, ele vai destruir totalmente as almas que forem para lá. Não é de uma hora para outra, é depois que elas forem castigadas. O que é que o fogo faz? O fogo consome, o fogo destrói. Então Deus vai destruir os ímpios, Deus vai destruir os rebeldes, Deus vai destruir os pecadores. Essa é uma das visões sobre o inferno e é aquela na qual eu acredito, mas depois a gente pode meditar um pouco sobre isso. Para concluir, a última mudança entre a primeira parte do versículo e a segunda é acerca do alcance do poder. Porque os homens podem matar o corpo e não a alma. Deus não. Ele pode destruir no inferno. O inferno destrói a alma e o corpo. Lá em Lucas capítulo 12, eu citei o verso 4, deixa eu citar agora o verso 5, que também nos ajuda a entender. Lá diz assim: eu, porém, vos mostrarei, palavras de Jesus, eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse temeis. Deus não tem o poder apenas de matar. Isso até os seres humanos ele dá o poder. Mas depois ele pega a pessoa, corpo, alma, ser humano, e lança no inferno, onde ele destruirá essas vidas. Sabe o que é interessante? Jesus não está falando para ímpios aqui. Jesus está falando para os seus discípulos. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu devo continuar temendo a Ele. Não é porque agora eu sou filho de Deus que eu perco o meu temor ao Senhor, não. Pelo contrário, sabe qual é a minha oração? Deus me ajuda a te temer cada vez mais. Porque quando o ser humano perde o temor a Deus, ele perde tudo. Mas enquanto ele não perde, está segurando algo ali. A vida está difícil, tá. Mas ele continua ali lutando. Ele continua ali buscando. O que está segurando ele nos caminhos do Senhor? É aquele temor no coração dele. Já vi muito crente que quando o amor esfria, o temor segura. O melhor é amar a Deus, de verdade. Mas tem hora que o amor esfria. O que é que vai segurar o crente? Se o amor esfriou, é o temor dele. Tem muito crente que não vai para a gandaia, que não vai para o pecado, que não vai para o mundo, porque ainda tem aquele temor do Senhor no coração. E que esse temor não diminua, que esse temor aumente mais e mais, porque quanto mais a gente temer ao Senhor, melhor para nós. A pergunta então é: onde é que nós estamos precisando aplicar isso hoje? Foi uma pergunta que eu fiz para mim, eu queria que você fizesse para você agora. Onde é que essas verdades estão precisando ser aplicadas na nossa vida hoje? Porque o contexto de Mateus 10 é evangelismo. Será que você está deixando de falar de Jesus por medo? Será que você está deixando de se identificar como cristão por temor do que os homens podem te fazer, da zombaria, vão acabar com a amizade, vão te difamar? Onde é que você está precisando aplicar isso no seu coração? Será que você está com medo de postar algo nas redes sociais por temor ao homem e não a Deus? Será que você está deixando de obedecer a Deus em alguma área, porque o homem disse para você não fazer, mas Deus mandou você fazer? O que é que nós temos que pensar nessas situações? Duas coisas. Primeiro, o que é que o homem pode fazer comigo? E aí você compara, o que é que Deus pode fazer comigo? Aí você toma a sua decisão. A Bíblia fala sobre um homem que ficou com medo de usar aquilo que o seu Senhor lhe deu, os seus talentos. E quando o Senhor voltou, o Senhor perguntou: mas cadê o talento que eu te confiei? E ele disse: não, eu fiquei com medo e eu escondi na terra o teu talento, toma aqui. Ele: peraí,
Você me conhece. Você sabia que eu ia te cobrar. Você sabia que eu ia te pedir, você escondeu? Homens, venham, lancem esse servo inútil para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ei, eu sou tímido. Tem dia que eu tenho vergonha de falar. Já perdi muita oportunidade de falar de Jesus. Mas sabe o que tem me dado coragem? É eu saber que as oportunidades que eu perder, Ele vai cobrar de mim. O Senhor, é melhor eu ter um medo agora, que passa já já, do que um dia eu estar diante do Senhor, e o Senhor perguntar, cadê as oportunidades que eu te dei? Lá naquele dia, naquele ônibus, eu te dei a oportunidade, por que você perdeu? Naquela pessoa que você respeitava antes, você perdeu a oportunidade porque você teve mais medo dele do que da minha repreensão? E Deus tem me ensinado. Não tem sido fácil, eu ainda sou muito tímido, mas Deus tem me ajudado. Temor ao Senhor tem me ajudado. Que Ele também possa ajudar você a ser obediente, a falar de Jesus, a tomar decisões que agradam a Deus. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, eu quero agradecer, Pai, porque a Tua palavra tem, Senhor, me ajudado nas minhas dificuldades, nas minhas lutas. O Senhor sabe o quanto, Pai, eu tenho procurado melhorar para Te agradar. E eu creio que não apenas em relação a mim, Senhor, eu creio que cada um de nós que aqui estamos aqui, Senhor, porque queremos aprender, porque queremos crescer, porque queremos Te obedecer mais e mais. E se tem uma coisa que pode nos atrapalhar, é o temor. O temor dos homens nos atrapalha de temer a Deus. Por isso nós queremos tomar a decisão certa, Pai, nas oportunidades que nos são dadas. Às vezes o homem nos proíbe de fazer o que o Senhor ordena. E com respeito, como fez Daniel, nós vamos pedir permissão, nós vamos falar educadamente. Não, eu resolvo firmemente não me contaminar com as finas iguarias do rei. E eu peço permissão para eu não fazer isso. E é assim que nós vamos fazer, Pai. Quando uma autoridade pedir para a gente mentir, nós vamos dizer, não, eu não vou mentir, porque uma autoridade maior disse que eu tenho que dizer a verdade. Então, Pai, nos ajuda a entendermos o que o homem pode nos fazer, o que o Senhor pode nos fazer, e tomarmos a decisão de agradar ao Senhor e não aos homens. Oramos para aqueles com os quais nós convivemos, nossos amigos, que ainda não entenderam a palavra, para os quais o Senhor nos envia como pregadores do Evangelho, muitas vezes familiares, Pai. Há esposas aqui onde o marido é descrente, há, Senhor, filhos aos quais os pais não se converteram, pais aos quais os filhos. Muitas vezes, Senhor, é o temor que vai conquistar esta pessoa. Ela vê que o Senhor está acima de tudo e acima de todos na nossa vida. Então nos ajuda a sermos firmes e obedientes a Ti. Com Teu Espírito Santo, que nos dá coragem, vem nos ajudar. Por tudo isso eu peço e já agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Tem alguém que gostaria de fazer um compartilhamento, um pedido de oração, agradecimento?